Olá, muito boa tarde aos amigos, associados da AFACE. Estamos começando nesta quarta-feira, dia 12 de maio de 2021, mais um programa ao vivo da nossa TV AFACE. A AFACE, que é a Associação dos Funcionários Aposentados do Conglomerado Itaú Unibanco, desde o ano passado, desde 2020, vem realizando uma série de atividades para aproximar os associados, os amigos da AFACE nesse momento de distanciamento social, nesse momento de pandemia, e todas as quartas-feiras nós temos esse encontro marcado aqui com você, com os amigos, associados, toda a família da FACE, sempre trazendo um entrevistado, uma entrevistada com um tema de interesse, de relevância social, e também sempre um recado, né, da nossa diretoria para os associados referente às atividades que fazemos no nosso dia a dia, nesse modo online. E o Toninho está conosco aqui mais uma vez. Toninho, seja bem-vindo, boa tarde. Tudo bem contigo? Boa tarde, prazer imenso estar aqui nessa quarta-feira, dia da enfermagem, Dia Internacional dos Enfermeiros. E cumprimentar todos que estão nos assistindo, né? E já pedindo para a turma voltar no tempo. Hoje nós vamos voltar ao tempo, pelo menos alguns dias. Vamos voltar ao dia 9 de maio, Dia das Mães, que comemoramos o Dia das Mães. E nós vamos assistir ao vídeo feito pelo professor Fernando Ribeiro e seus talentosos alunos do coral AFACE. Uma singela homenagem. No domingo houve a estreia no YouTube, e hoje nós vamos assistir novamente a esse vídeo maravilhoso aí.
espetacular. O que dizer disso, né? O que dizer? Se foi tão maravilhoso, imaginem o próximo coral que vai contar com a sua presença, eu tenho certeza. Inscrevam nos e-mails, nos telefones que estão aparecendo aqui embaixo. As aulas do professor são sempre às segundas-feiras, pela manhã, através do Google Meet. E tem os números dos telefones aí, tem um e-mail para que você faça a inscrição e venha participar com a gente, cantar a música junina. Vai ocorrer, vou repetir, venha fazer parte desse time, desse brilhante coral. A próxima apresentação é uma música junina, que vai acontecer provavelmente no dia 24 de junho, e venha fazer parte com a gente. Você não vai se arrepender, vai conviver com um pessoal maravilhoso e, sem dúvida nenhuma, vamos fazer uma música ainda mais bela do que essa. Parabéns, professor Fernando, parabéns, brilhantes alunos do Coral A Face. Obrigado, Toninho. Reforçando, então, o convite. Conheça todas as nossas atividades através do www.afacipelo.com.br. Você tem aqui, e-mail, o telefone fixo, o WhatsApp. Então, estamos sempre à disposição para receber as suas perguntas, as suas dúvidas, saber como funciona, quais são os dias, os horários. E reforçando aí o convite do Toninho, venha participar do nosso coral sob regência do professor Fernando Ribeiro. As aulas são todas as segundas-feiras pela manhã, né, utilizando aí o Google Meet. Queremos ver você, né, no nosso próximo vídeo, o vídeo para o mês de junho, para nossas comemorações juninas. Obrigado, Toninho, mais uma vez. Boa tarde para você. Boa tarde a todos. Muito bem. E dando os parabéns, né, a todas as mães, né, pelo Dia das Mães, que foi no nosso último domingo. Sintam-se abraçadas todas. Então, após aí os recados, a apresentação do nosso último vídeo, eu vou chamar aqui uma pessoa que vocês já conhecem, né? O Sérgio Riso. Sérgio, boa tarde. Fala, Du. Tudo bom, Sérgio? Muito bem. O Sérgio, além, né, de ser aqui um dos colaboradores, né, um dos incentivadores e que vem trabalhando conosco desde, né, o ano passado, nessa iniciativa Se Liga na Face, né, promovendo as lives desde quando a gente fazia lá no Instagram e nessa plataforma agora no YouTube e no Facebook. O Sérgio, ele é geógrafo, né? O Sérgio, ele é bacharel, mestre, né, em ciências pelo PROLAN, né, pelo programa da América Latina, né, programa de integração, de pós-graduação e integração latino-americana, né, o PROLAN da USP, e doutor em Geografia Humana, né, pelo programa de pós-graduação em Geografia Humana da USP. Entre as suas pesquisas, destaca-se a questão da propaganda, da publicidade, não só no Brasil, mas também na América Latina, né? O Sérgio tem pesquisa, tem trabalho publicado sobre a propaganda em Buenos Aires, por exemplo. Mas hoje ele veio aqui falar conosco um pouco sobre a propaganda brasileira e sobre como que a gente pode estudar um pouquinho da nossa história, um pouco da história aí do século XX, focando especificamente no século XX, em relação à propaganda, nesse diálogo propaganda-história. É isso, Sérgio? Esqueci alguma coisa do seu currículo? Bem-vindo mais uma vez. Não, exatamente. Muito obrigado aí, Du. Valeu pela sacada de repente, aproveitar as pesquisas que eu realizo, né? E eu estou muito feliz de estar aqui hoje numa condição de entrevistado. Espero que seja bem prazerosa essa tarde conosco. Eu tenho certeza que vai ser bem legal, Sérgio. E aí, eu sei que você preparou uma apresentação aqui para a gente, né, com imagens, né, muitas imagens. Eu acho que o pessoal vai ficar com saudades assim das propagandas, né, para quem conhece. Posso colocar aqui em tela? Pode sim, pode sim. Vamos lá, está contigo. Não, então, quando nós discutimos, né, a possibilidade de fazer uma tarde falando um pouco das propagandas,
eu tenho um acervo razoável, vamos dizer assim, né? Tanto de imagens de publicidade nas ruas, que é o que eu mais pesquiso, como também uma série de livros, de anuários que mostravam propaganda no passado, né? E aí, o que vem me mexendo comigo nos últimos tempos é usar a propaganda para ter como referência os comportamentos de época, né? Perceber que tipo de sociedade, como que as pessoas agiam, como que elas viviam, né? A partir dos padrões de consumo e de comportamento, né? Então, esse é o meu pensamento um pouco. E aí, eu separei hoje mais ou menos umas 50 imagens, tanto de anúncios de revista, cartão postal e mídia exterior, que é o que eu mais trabalho, né? E aí a ideia em alguns momentos, pode ser que eu choque, né? Em outros momentos pode ser que a gente dê boas risadas aqui, né? Mas o grande lance é tentar compreender a sociedade não apenas com o repertório que nós temos hoje, mas a partir de um repertório diferente, que é o repertório da publicidade. Então é um pouco esse o jogo de hoje. Muito bem, vamos lá. Então tá bom. Primeira coisa que me incomoda bastante foi quando eu começo a encontrar nas propagandas do século XIX, ainda antes do século XX, né, que é mais ou menos o que nós vamos falar mais, esse tipo de propaganda. Aliás, primeiro deixa essa aqui uma bem irônica, tirador de pregos. Em 1878, você tinha um profissional chamado tirador de pregos, que você poderia contratá-lo para tirar pregos da sua residência, né? Inclusive, ao que tudo indica, este profissional aqui, no caso, estava sediado muito próximo da face, ali na rua direita. Um tirador de pregos, que você poderia contratar para, né, tirar pregos. Imagino que o tamanho dos pregos, né, que o tirador de pregos tirava não eram os preguinhos de madeira de compensado, né? Vamos pensar que tipo de armação, de estrutura de madeira, que pregos que tinham, né, ali no século XIX. Exatamente, né? E aí, feita essa primeira anedota aqui, tem um padrão de anúncios que me incomoda demais, e ele é fruto de algumas pesquisas bem profundas, que são os anúncios de escravo, né? Então, esse anúncio aqui, por exemplo, excelente escravo, vende-se um crioulo de 22 anos, sem vício e muita fiel. Bom e asseado, cozinheiro, copeiro, bolieiro. Faz todo o serviço de senhor Araújo de casa com presteza, e é o melhor trabalhador da raça que se pode desejar. Humilde, obediente e bonita figura para tratar. A Ladeira São Francisco, número 454. A questão para muitos, não é uma opinião senso comum, tá? Tecnicamente, a questão do racismo no Brasil, a maneira como ele foi sendo permeado no século XX, tem muito a ver com a maneira como o negro, né, ele foi sendo introjetado na sociedade brasileira. E parece que essa pecha de sempre entender até o final do século XIX, veja que hoje é dia 12 amanhã, para alguns, né, tem a efeméride da data da promulgação da Lei Áurea. Mas do que adiantou a Lei Áurea se no momento seguinte essa população toda não tinha onde morar, não tinha as condições para viver, né? E então, assim, só como referência, aqui em 1878, este anúncio que me incomoda bastante, né? Inclusive, Edu, vou até mostrar alguns outros aqui. O Gilberto Freire, né? Ele tem um trabalho que eu separei aqui alguns trechos, O Escravo nos Anúncios de Jornais Brasileiros no século XIX, né? Então, assim, não só existia como prática a venda do escravo, né? Como era anunciado, né? Era anunciado as mais diversas
questões. Então, por exemplo, neste anúncio que vocês têm aqui fala, vou só ler só o começo. Nesta casa recebem-se escravos para serem vendidos por comissão, por conta de seus senhores. Afiança-se o bom tratamento, assim como as diligências possíveis para que os mesmos sejam vendidos com prontidão, a fim de seus senhores não sofrerem empate na venda deles. Nesta casa, há sempre para vender os escravos de diferentes idades, de ambos os sexos, com habilidades ou e sem elas. Então, assim, para mim, é bem chocante. A gente tem que lembrar que qual era a condição, né? Então, a gente tem um estatuto jurídico que coloca as pessoas escravizadas na condição de objeto. Né? Do ponto de vista jurídico, mesmo o estatuto de que um animal de carga, por exemplo, né? Um animal utilizado para o trabalho. Então, tem que se compreender, né? É claro que é absolutamente chocante, né? A gente vê isso nos dias de hoje, mas entender qual era o estatuto jurídico que permitia com que isso fosse uma coisa que estava nos jornais, que estava, enfim, anunciado, que toda uma atividade profissional em torno disso. Sem dúvida, sem dúvida. Existem outros anúncios de gratificação, né? Fugiu de Francisco Antônio Ribeiro de Chácara do Rio Comprido, e aqui vai descrevendo, inclusive descrevendo que tinha uma cicatriz debaixo do queixo, que a mão direita aleijada, e assim por diante. E aí dando como que seria a gratificação. Então isso aqui era bem comum, né? De ter ou oferecendo, ou as gratificações se encontrar. Inclusive, tem isso aqui eu já mostrei para vocês. Várias situações aqui em 1857, né, que é antes aquele primeiro que nós mostramos, né? Fugiu no dia 4 de outubro de 1857, na chácara número 5 da Rua do Mararri, né? Um escravo do senador Alencar, de nome Luiz Teles, pardo escuro, tem 40 anos, para cima mal encarado e falta os dentes da frente. Os dentes, muitas vezes, eles eram um indicador para depois, quando houvesse um eventual resgate, ter como indicador que era aquele mesmo indivíduo, né? Tirar os dentes ou os dentes específicos, né? Então, é bem chocante, né? A gente aqui no século XXI olhar e saber que o Brasil foi o último país a abolir a escravidão, e mesmo abolindo a escravidão, não deu as condições plenas, né? Então, por isso que é a grande questão que se envolveu o final do século XX para o XXI, para você fazer alguma coisa para compensar, né, as medidas compensatórias, né, com relação às questões ligadas à escravidão, né? Inclusive, eu tenho lido bastante um sociólogo, o Gessé de Souza, e ele mostra um pouco de como que a sociedade foi incorporando este racismo de uma maneira cotidiana, né? Então, isso aqui que me chamou bastante atenção. Aqui só para finalizar, são as marcas que, às vezes, os donos colocavam nos escravos para depois poder indicar. Então, às vezes, fazia o anúncio indicando quais as marcas que o escravo possuía, para o eventual ter a certeza que era um indivíduo para ele ser devolvido e ter a recompensa. Aqui é um outro tipo de marca, que era feita no corpo do indivíduo. Uma coisa que eu pesquisei bastante é a publicidade nas ruas, né? E final do século XIX, nós temos um movimento muito forte na Europa de avanço das tecnologias, avanço dos costumes, né? A própria questão da eletricidade, por aí vai, né? E aí sempre nos vem uma sensação de imaginar uma cidade muito organizada, uma cidade muito, como eu poderia dizer, limpa, né? E quando, nas minhas pesquisas, eu localizei essa imagem, aqui, gente, é a esquina da Rua São Bento com a Rua da Quitanda, né? Aqui era a antiga Casa Fernet, né? A casa, não é Fernet, é outro nome, que
existiu até mais ou menos 2010, né? Hoje virou uma joalheria aqui nessa esquina. Aqui é o Largo do Patriarca, né? Onde nós estamos fazendo, onde onde eu estou passando com o mouse aqui, né? Então veja que a existência de anúncio colado nas paredes é tão grande que em 1872 eu encontrei este material, que são as columnas de propaganda, que pode ter sido a primeira concessão em São Paulo para colocação de propaganda no local específico, porque a ocorrência existia tanta publicidade nas casas que o intendente da época, né, autorizou o inglês Albert Miller a instalar 8 desses equipamentos, as coluna de propaganda, Rua do Gasômetro, na Praça do Patriarca, na Avenida da Liberdade e outros lugares do que nós conhecemos hoje como centro de São Paulo, né? Então, é algo muito, muito interessante. Eu tenho um acervo aqui, bem interessante também, de propagandas em cartão postal. E eu separei alguns aqui que mostram um pouco do padrão de consumo de comportamento de época. O que me chama a atenção, Edu, é que parte da moral que nós temos hoje, da moral, como eu poderia dizer, dos comportamentos sociais menos tá faltando um adjetivo, mas os comportamentos de respeito de gênero, respeito aos animais, a própria questão da sexualidade, às vezes existe uma expectativa que o passado as pessoas fossem, como eu poderia dizer, mais respeitosas, mas a propaganda, em parte, mostra o contrário, né? E isso é uma coisa que me chama bastante atenção, né? Então, por exemplo, Seria um código de conduta, né? Não escrito, né? Um código implícito, né? de conduta, aquilo que a gente segue sem necessariamente estar escrito, né? E o Toninho está lembrando a gente aqui que a Casa Fretin. Fretin. Fretin, né? Com o francês que me falha aqui, Casa Fretin. É porque lá teve uma coincidência aqui, que aqui estava com esse anúncio da Fernet, aí eu fiquei lendo Fernet, e eu não conseguia lembrar o nome, que é Fretin, exatamente, né? Então, exatamente. Então, assim, essa questão da comparação com o passado é algo que me chama sempre muita atenção. Por exemplo, este aqui é uma caixa de cigarro. Então, enquanto hoje nós temos esse comportamento da caixa de cigarro com questão de saúde pública, né, mostrando os malefícios do cigarro, etc., as caixas de cigarro de algumas marcas tinham as donzelas, as damas, né, e como um atrativo para que o cigarro fosse comprado, né? Então, eu acho isso muito maluco, muito interessante, né? Você pensar, essa caixa aqui, se não me falha a memória, é de 1901, né? E tem uma série delas, nos materiais que eu tenho aqui, tem uma série dessas caixas com diversas damas, né? De diversas estéticas. Então, já era um atrativo. Quer dizer, se eu perguntasse para alguém hoje, imaginar que um século atrás isso existia, provavelmente pudesse achar muito esquisito, né? Para não dizer impossível, né? E existia, né? Então, é muito, muito interessante, do meu ponto de vista. O que faz também a gente pensar, né, enquanto isso era um produto reservado para uma certa elite. Porque se você for pensar numa caixa de um produto que em 1901 tinha uma fotografia estampada, hoje para a gente é algo corriqueiro imprimir uma foto, mas em 1901 tenho certeza que não era. Sim,
Sim. Aliás, é interessante você falar isso, porque nessa questão de comportamento social, a questão do cigarro, do tabaco, né? Ela é muito forte no cotidiano, né? Eu diria que dos produtos masculinos, eu digo masculino porque tem um claro recorte, né? Que nem o próprio anúncio aqui na caixa mostra pra gente. É o produto que mais aparece, né? E, e é muito interessante porque você vai vendo a evolução do anúncio de cigarro, né? No decorrer do século XX. Ele vai ganhando uma estética, uma hora de explorar a mulher, né? Que isso aqui é um exemplo, mas nem sempre acontecia isso. E outra hora a robustez do homem que para se ver naquela imagem, né? Então é uma coisa que vai do século XIX ao século XX, né? Até que no final do XX para o XXI muda um pouco a maneira, dadas as legislações. E eu me lembro bem, né, assim, sem citar marcas, é claro, mas que tinha uma marca de cigarro específico que nos anos 80 dizia que era uma questão de bom senso. Uma questão de bom senso, né? É verdade. Tinha uma que eu achava interessante a propaganda, que era pular de paraquedas, né? Coisas assim, né? Então é muito interessante, né? É, a gente tem algumas coisas muito interessantes ligadas à estética de época, que eu sempre acho muito legal, né? É um pouquinho, como eu poderia dizer, até simplista, mas para quem gosta de design, você observa nessas estéticas uma mimeticidade, ou seja, uma síntese da coisa, né, muito interessante. Ou seja, contrador, um tiçal. Então, no meio da imagem tem a brincadeira acontecendo, no detalhe mostrando do que se trata: ácido úrico, gota, reumatismo, né? Então, essa estética, essa mimeticidade seria algo que, nos tempos de hoje, eu poderia dizer que teria uma complexidade para fazer, entendeu? São outros momentos, os equipamentos, as lógicas são diferentes. Mas é muito interessante você ver que essa lógica, né, de você, da esquerda para a direita, fazer a leitura e embaixo amarrar o produto. Pelo menos uma lógica da publicidade, da propaganda. Olha, Olha que interessante. e essa Untisal, para quem tiver curiosidade, jogar no Google depois Untisal nas imagens, olha, tem, tem algumas propagandas muito curiosas, muito curiosas. Sem dúvida. Só a coisa mais interessante, estou mostrando para vocês cartões postais, tá? Para começar a conversa, né? Então é muito interessante, né? Olha que legal, Edu, que você tinha a novidade que é a eletricidade, né? Uhum. Então, a adoração do sol, Osram, Olha só. né? Então, as pessoas com uma adoração do sol, Osram. Né? E lembrar que aqui em São Paulo, a energia elétrica ela chega justamente na virada do século XX. Exatamente. É até interessante falar disso, porque nesse ponto, o comportamento ou a entrada dessa tecnologia foi bem próximo da entrada na Europa, né, que foi Belle Époque, os últimos 30 anos do século XIX, e logo menos já entrou no Brasil, né, em São Paulo, claro, né, São Paulo, as capitais, né, mas é bem interessante. No Rio de Janeiro, eu acho que é um pouquinho antes, ainda no século XIX, até pelo Rio de Janeiro ser uma cidade mais importante, né? Capital, né? Capital, né? Já do Império depois da República. Mas em São Paulo, eu me lembro bem da nossa querida professora Odete Seabra, né? Falar da chegada do bonde elétrico, né? Na primeira década do século XX, e ela fala, olha, vejam vocês, né, o que significava tirar o cavalo, né, e o bonde puxado a cavalos, né, das ruas para colocar algo elétrico, né, um grande sinal de modernidade. Você sabe que na minha pesquisa de mestrado, que eu pesquisei o acervo da Fundação Energia e Saneamento, eu pesquisei um acervo de mais de 8 mil fotos. E delas eu escolhi cerca de 25 com publicidade, e 10 delas
era do lançamento do bonde elétrico em São Paulo, a inauguração dele em 1899, que era o bonde que saía da Vila Mariana e ia para a Sé, né? E realmente é isso. E a propaganda, ela vai ocupar as técnicas. Da mesma forma que a propaganda ocupa os meios de informação, ela ocupa as ruas, ela ocupa, vai se conectando, né? Então é muito interessante. E em algum momento, a própria propaganda vai dialogar com aquilo que está acontecendo também no comportamento social. Então é por isso que acaba sendo interessante fazer essa conexão. E é isso, né? O bonde vai aparecer daqui a pouco, no final, né? O último ano do século XIX, e vai perpetuar em São Paulo até os anos 70, imagina, até os anos 80, né? Eu acho que 60, né? 60, mais ou menos. o bonde Camarão, né? Que é o último bonde, que era o fechado, se não me engano, na década de 60. Isso. E a reminiscência dele vão ser os ônibus elétricos, que ainda existem em São Paulo. Aqui é um cartão postal falando de uma sessão de cinema no Santa Helena. E aí, o que acontece? Por que eu coloquei ele aqui? Porque ele é de 1927 e o Santa Helena era um teatro que fica na lateral da Praça da Sé, que foi demolida na ocasião do metrô. Então, era na verdade, uma residência artística que existia ali, para quem sai do metrô, indo para a face, aqueles prédios que existem do lado direito, é como se fosse uma continuação em direção à OAB, né? E existia esse espaço Teatro Santa Helena, que era, inclusive, onde parte dos modernistas se encontravam, né? E eu achei interessante quando eu encontrei esse postal, que ele mostra que existiam exibições de cinema ali. Aliás, vale comentar, Edu, que eu tenho muito pouco acervo sobre isso, mas é uma coisa que muito me interessa, são os cinemas em São Paulo. Os cinemas em São Paulo eram uma coqueluche nos anos 20. Eu não estou falando dos anos 50, 60. Dos anos 20. E, inclusive, existiam alguns projetores no Largo Paissandu que fazia a imagem no céu para fazer chamar a atenção das pessoas para chegarem até aquele cinema. E um Sem cinema tela? Sem tela? Oi? Sem tela Tipo projetiva? aquela imagem do Batman. Entendi. Sabe? Todo mundo do Batman que tem aquele projetor? Sim. Era algo semelhante a isso. E tem um cinema em especial que tinha a ousadia de oferecer aquele sorvete italiano à meia-noite. Nas sessões da meia-noite, você ganhava um sorvete. Olha só. Né? Então é muito interessante, né? Que é óbvio que nem a gente não pode ir com a cabeça de hoje no passado, mas eu acho muito bacana sentir esse impacto de imaginar esses comportamentos de outros momentos. Muito interessante. O Palacete Santa Helena, né? Só para isso, Palacete Santa Helena. Demolido em 1971, né? Estou vendo aqui uma imagem interessante da catedral em construção, né? E ele bastante imponente, né? À direita, né, da catedral, de quem está saindo da catedral à direita. É bem isso, é bem ali. Inclusive, dá para a gente pirar nesse assunto, porque quer dizer, então, que a vocação artística fica em segundo plano para o transporte, para o movimento, para a maior estação, com maior volume de pessoas no hemisfério sul, é isso? Né? Talvez um dia a gente discuta mais sobre isso. Né? Aqui, olha que interessante, esse aqui é de uma propaganda, um cartão postal baiano, Leite e Alves, Bahia. E aí o produto, né, que são cigarros. E aí os cigarros. Então, quer dizer, aquela questão da estética do cigarro. A dama, né, no estilo europeu, no estilo Moulin Rouge, né, fumando um cigarro que forma ali a questão da imagem do leão, da força, né, da potência, e a estética que é totalmente importada da Europa, naturalmente. Esse leão tá meio miudinho aí comparado com a dama, né? Você vê ali que a dama tá bastante imponente. Imponente, sensual e delicada. Né? Então, assim, é uma construção de arquétipos, né? São vários arquétipos ali para o indivíduo
adquirir o produto. Vamos lá. Olha que bonito, um cartão postal da Copa, a famosa Copa que houve no Brasil, né? Que o Brasil perdeu para o Uruguai, a final. Exatamente. E esse cartão postal eu gosto bastante dele. Muito legal. Aí a imagem do Maracanã, né, no cartão, a bola no estilo da época. Né? Então, existe uma série de cartões postais eróticos. E esses cartões postais eróticos, eles eram validados. Não é que eles eram cartões postais, como eu poderia dizer, clandestinos, não. Eles eram validados pelo poder público. E esta imagem que eu coloquei para vocês foi a imagem que eu poderia dizer mais adequada para o horário que nós estamos fazendo esta live. Eu tenho uma sequência aqui de 12 imagens que se assemelham aos padrões estéticos das revistas masculinas do final do século XX. Né? Isso é década de 50, Sérgio? Não, é antes. Década de 20. Nossa. Década de 20. Então, aquele liberalismo que a gente vê no Belle Époque, né, francês, ele está sendo copiado e colado no Brasil, sobretudo em São Paulo, né, Rio de Janeiro, as grandes capitais, e ter todo cuidado para usar o adjetivo correto, né? Mas essa, como eu poderia chamar, a liberdade da propaganda, né? Ela vai existir. Ou porque no comportamento social isso é muito aceito, né? Ou porque, como eu poderia dizer, o próprio poder público é conivente, aceita isso. Quer dizer, é muito interessante. Né? Que tem uma coisa curiosa no Brasil, né, que é a questão das regulações e desregulações, né, regulamentação e desregulamentação. Você falou década de 20, entendível para o contexto. Se a gente for pensar isso, por exemplo, no Estado Novo de Vargas, impensável. No Estado Novo de Vargas, isso não aconteceria. Eu falei década de 50 porque eu já estava pensando no período Juscelino, né, onde a gente vive ali, de novo, uma certa liberalização, né, até institucional, na questão da regulação dos costumes. Se a gente for avançar aí para a década de 60, 70, de novo, sobre o regime militar, isso seria impensável. Já nos anos 80, né, os nossos amigos da face devem se lembrar, né, das propagandas que a gente tinha na televisão, os outdoors, né, não sei se você trouxe alguma coisa bem sensuais, até para a gente ir avançando, mas tem essa questão do Brasil também de libera, proíbe, libera, proíbe, de acordo com as questões políticas que estão no plano de fundo também. Sem dúvida, sem dúvida. E é interessante você falar isso, porque a gente pode ter uma noção de que existe uma régua que vai, digamos assim, como se fosse uma coisa que sempre vai aumentar a moralidade, entende? Ou que sempre vai aumentar a promiscuidade. E não é assim. A sociedade, ela vai transitando, né? Então, o que é proibido hoje pode ser permitido amanhã e vice-versa. Pelo menos essa sensação que nós temos. Algumas coisas parece que já são consolidadas, tudo bem. Mas existem algumas coisas que vão aparecendo, né? Que essa mesma mulher nua, da década de 20, já nos anos 90, anos 2000, quando você tinha a revista Playboy, ela fazia outdoor com aquela projeção da capa, né? Que é muito semelhante a isso, né? Então é muito interessante a gente pensar dessa maneira, uma maneira não linear. Algumas coisas um pouco estranhas, né? Tem muitos postais, os homens mais pequenos do mundo, a mulher mais gorda, aquelas questões
do que o pessoal chama de freak show, né, de pessoas com deficiência, que tinham muitos postais disso, era muito comum, né, apresentações desse tipo de situação. Olha que doideira este postal baiano do final do século XIX. Então, é uma fábrica de charuto baiana, né, charutos e cigarros. Tem aqui uma donzela, talvez, com ar de germânica, né, com essa, ou É a Branca de holandesa. Neve, né? Então, mas olha esse chapeuzinho dela, como parece uma coisa meio que holandesa, o germânico, né? Sim, sim. E ela tá colocando charuto na árvore de Natal, meu amigo. Tá certo? E os 7 anões, Estão né? bem animados. Estão bem animados ali, né? Então são coisas extravagantes do contemporâneo, mas que talvez não fosse tão extravagante para a época, não sei, né? Então isso me chama muita atenção, né? Eu acho bem exótico, bem interessante, porque é o meu olhar do século XXI, né? E tem uma outra coisa, acho que a gente não vai ter tempo, a gente tem 15 minutos, eu sei que você tem bastante material, não vai dar para a gente explorar hoje, mas tem uma questão da massificação, né? Essa propaganda não é para massa, ela não é massificada, ela é para um contexto e para um público específico. Então, e eu sei que você tem pesquisa, você tem trabalho, estudo sobre isso, quando a gente vai para o século XX, os grandes meios de comunicação e a massificação, a gente tem aí umas nuances, a gente tem umas transformações nisso, mas acho que isso dá uma outra live, dá uma outra conversa. Dá sim. Mas no processo de massificação nós vamos encontrar também algumas coisas interessantes, né? Não exatamente assim, mas coisas bem interessantes. Já que os homens se utilizam do cigarro, as senhoritas de bom gosto só devem usar o delicado pó de arroz Rei Alberto. Pó de arroz Rei Alberto. É muito bom. Rei Alberto. Que é o rei Quem é o Rei Alberto, eu não sei, você sabe, Sérgio? Me parece ser da Bélgica, né? Então, é muito interessante. E olha o rostinho dele, né? Bem coradinho, né? Todo aciado. Muito comum, nossa, o que você encontra de anúncio de loteria também é uma coisa de louco. A General Carneiro, bem próximo onde é a sede da FACE, você tinha ali uma importante lotérica, que, nossa, eu encontro muito material dessa lotérica para cima e para baixo. Né? E aqui, extração, 19 de dezembro, às 1908, às 3 horas, sob a fiscalização do governo federal, loteria e capital federal. Então, é muito comum a questão da loteria, que é um elemento muito forte na cultura do brasileiro, né? E 500 contos era uma grana, era uma bela bolada para a época, com certeza. 500 contos, né? Uma boa grana. E o Rei Alberto, sim, Rei Alberto I da Bélgica, foi rei da Bélgica de 1909 até 1934. Então, estava aqui ele causando impacto com a sua estética para que as senhoritas de bom gosto comprassem este pó de arroz. Eu fico pensando se a fábrica pagou, né, o direito de imagem para o Rei Alberto. Né? Tem alguns anúncios de revista que me chamaram bem a atenção, que mostram um pouco também do padrão de comportamento de época. Tá um pouco ruim. Revistas é muito comum nessa questão do avanço do comportamento social, a questão da mulher ter um padrão de consumo, sobretudo para comprar meias calça, né? Nossa, tem muito anúncio de meia calça, que é a grande novidade, né? Bem como no final dos anos 70, a gente vai ver em outro momento, a questão da lycra, né? Dos anos 70 para os 80, melhor dizendo, né? Então, assim, a mulher, ela já vai ter o seu lugar. Olha essa propaganda de lycra, indústria modenese, se eu não me engano, de 1927, essa é 1940, se eu não me engano. Olha que coisa ousada, né? A moça sentada numa árvore com as pernas ao ar, né? Mostrando que está com as meias, né? E o rapaz na direção
de ver, né, as suas pernas e talvez algo mais, né? E trazendo os ovinhos do ninho, né, que talvez não estão mais no lugar aqui, né? Então é muito curioso, né? Muito curioso. O famoso xarope São João. Xarope São João, então assim, pensem que não só não tínhamos o SUS, como também São Paulo, pelo clima, né, muito úmido, né, terra da garoa, comparado às cidades, as capitais litorâneas, por exemplo, é uma cidade muito, até inóspita, eu poderia dizer, né, muito úmida. E não são poucos na história da cidade a questão da tuberculose, a questão dos problemas pulmonares e assim por diante. E, portanto, o xarope São João, bem como outros xaropes que aparecem, vão estar muito presentes nas propagandas do século XX. É muito comum, seja no jornal, seja na mídia exterior, no bonde, né, propriamente dito. E isso é uma coisa que me chama bastante atenção. E essa campanha, né, larga-me, deixa gritar, o xarope São João é o melhor para tosse, bronquites, né, com CH, é claro, né, e constipações. Famosos produtos milagrosos. Exatamente. É interessante essa estética aqui, né, das águas Caxambu, né, que a água Caxambu também é um anunciante, Eduardo, que vem desde do século XIX, viu? Anúncio da água Caxambu é muito comum de você encontrar, né? E a fonte, que hoje não é mais do grupo, né? Já faz parte do grupo Coca-Cola, se eu não me engano, né? Lá na cidade de Caxambu. Hoje tem uma outra estética, naturalmente, mas que ainda lembra um pouco essa estética de época, que lembra um pouco o estilo Art Deco, francês e por aí vai. Esse anúncio é um anúncio baiano também, Cravo e Companhia. Ele, se não me falha a memória, ele também é do final do século XIX. E olha que doido, esse índio de estética norte-americana, né? Para falar de um armazém, né? Com caixa postal, para telegramas, com telefone, lá em Salvador. É bem curioso. Bem curioso, não? Este anúncio, olha só que interessante. É de uma fábrica de chapéu chamada Brunetti, inclusive, Bruneto. Inclusive, na região onde nós temos hoje o metrô Anhangabaú, era uma das fábricas de chapéu, bem como outras que existiam em São Paulo. E este anúncio me chama a atenção, sabe por quê, Eduardo? Diga. Sabe o que é esse mirante aqui? É do pátio do colégio ou não? Não. Então não faço ideia. Aqui embaixo é 9 de julho. O córrego de Saracura, que vai virar 9 de julho. Certo. Então, aqui é aquele mirante do que hoje nós conhecemos pelo MASP. Ah, sim. Então, aqui é o visual, que você está vendo o morro da Bela Vista, né? E, por outro lado, o sentido Consolação, né? Transversal, tão transversal aqui, né? Pro lado aqui. E ao fundo a Cantareira. E o centro de São Paulo, nessa região, né? Então, era bem interessante ali o mirante. Antes do MASP existia ali provavelmente um palacete, né? Os fundos do palacete, né? Os casarões ali da Paulista, e o córrego Saracura ali embaixo, né? Bem interessante mesmo. Né? Isso provavelmente década de 20. Isso. Né? Porque a 9 de julho, se eu não me engano, ela Prestes Maia é entre 30 e 40, 41. Não é 41. Que é o plano de avenidas, exatamente. Olha, cara, imagina hoje, se hoje a gente não canta nem Atirei o Pau no Gato, que não atirei o pau no gato, né? Porque o gato Totô é meu amigo, né? Imagina um anúncio que, para fazer a metáfora de que a asma, né? A astima, né? O craemina, eficaz, puramente vegetal, gostoso, delicioso, que é
o que eu suponho uma espécie de xarope. Sim. Então, você dá um tiro, né, com o CRA e mina na astima, que está aqui representado como um gato, né? O gato é o vilão aí que causa a asma, né? O gato preto, inclusive. Exatamente. Então, é bem curioso, né? Bem curioso. Esse daqui, ele parece bobinho, mas para mim ele significa muita coisa, sabia? Porque a mídia exterior, ela organizada no final do século XIX, ela começou principalmente com alguns artistas que frequentavam o Moulin Rouge de Paris, né? Toulouse-Lautrec é um desses expoentes que pintava esse tipo de cartaz, né? E aí esse tipo de cartaz do Moulin Rouge eram muito comuns e eles são como se fosse uma espécie de mudança de tipo de publicidade na rua, de estética, em relação a um cartaz mais tosco, só com texto, né? E aí, não só, eu tenho esse anúncio em São Paulo, da empresa Pascal Secreto, com a estética, fazendo uma menção de Moulin Rouge, como está falando de um produto que é no Largo Paissandu, exibição das estrelas, mais em evidência de café e concerto, e das mais extraordinárias atrações mundiais. Então, assim, pode ser uma casa de espetáculos, quem sabe masculinos, ou espetáculos de uma ordem com algum tipo de semelhança ao Moulin Rouge, no Largo Paissandu. Diga-se de passagem, o Largo Paissandu, né, vai ganhando esse aspecto de ser um lugar que você depois vai ter os cinemas pornográficos, que você vai ter todo um frenesi, um frisson, né, que nos anos posteriores, né, os anos 60, 70 e tudo mais. Mas é muito interessante que aquela região parece ter um frenesi. Tem só mais algumas imagens, já tá, eu sei que estamos terminando aqui nosso tempo. Agora, se você precisar, né, para recuperar sua robustez, tome ferro no chado, enriquece o sangue e dá virilidade, né? Então, para a época era um produto interessante. Eu sei que nós temos um horário, eu queria só mostrar a última aqui, que era a questão da caixa de cigarro, né? Eu acho que eu mostrei lá na frente, né? Eu tinha separado para mostrar agora, mas já mostrei lá na frente. No começo, melhor dizendo. Sim. Né? Aquela questão da caixa de cigarro. O anúncio em bonde, aqui, aqui atrás é o Mercadão, né? E aqui o anúncio na frente do bonde, né? Então o bonde ele vai receber esse tipo de anúncio. É muito comum. E fora aqui dentro também, né? Não só fora, como dentro também. E tá aqui Anunciante Maria. Esse anúncio é de 1937. Olha só. E você vê que esse creme de arroz Colombo, né? Ele sobreviveu, porque eu me lembro disso quando criança. O creme de arroz Colombo. E eu vou terminar, Edu, porque assim, quando você faz pesquisa iconográfica, você encontra algumas pérolas, tá? Então, assim, é difícil até transmitir a satisfação de quando você encontra uma foto boa, de época, que representa alguma coisa. E eu pesquiso muito propaganda, publicidade, em especial aquelas na rua. Eu encontrei a empresa moderna de propaganda, essa foto de 1910. Essa é sensacional. Então, para dar uma ideia, o tamanho do indivíduo. Então, empresa moderna de reclame, letreiros de todas as classes, na Rua Formosa 36. Olha o tamanho do indivíduo. Isso aqui é um boneco. Isso aqui é um boneco. Isso aqui é um boneco. E o indivíduo está aqui dentro. Aqui é a região da cabeça dele. Então você tá, de repente, você vê na rua um boneco de ponta cabeça, que parece um cara plantando bananeira, com anúncio da Casa Rufo, com anúncio do J.A. Nascimento Gonçalves, que fica na Rua Araújo, né? Então você poderia
ter vários anúncios, né, neste equipamento deveras exótico. Né? O precursor do Homem-Placa, né? Precursor do Homem-Placa. Do compra e venda ouro, né? Que até hoje tem no centro da cidade. Então, o que eu me chama muita atenção nesse tipo de pesquisa, é claro que o que eu fiz hoje foi um overview, né, alguns elementos, não é apenas verificar com o olhar do século XXI o passado, mas é extrair uma criatividade que, às vezes, eu tenho a sensação que no período contemporâneo se perde um pouquinho, né? Então, é isso que me chama a atenção. Tanto que eu criei um perfil no Instagram só para divulgar publicidades curiosas, né? Que é esse perfil que está aqui embaixo, o Mídia Geográfica, né? Que mostra um pouco dessas coisas diferentes que existem na propaganda e que eu gosto de me aprofundar para tentar entender como que a sociedade avançou, como que ela mudou, melhor dizendo. Muito, muito bom. Sérgio, eu sei que assim, ficou faltando muita coisa, né? Você vê, a gente cobriu o quê? Primeira metade do século XX, talvez, né? E aí toda a segunda metade do século XX, eu sei que você tem muito material para mostrar e que com certeza vai, né, nos trazer memórias assim para os amigos associados da FACE. Então, numa próxima oportunidade, a gente combina para você vir mostrar aí um pouco mais desse seu material de pesquisa, seu material de trabalho, né? O Sérgio, ele tem mestrado e doutorado nessa área, né? Juntando aí a questão da geografia com a publicidade, mostrando as marcas, né, que isso traz no espaço, as marcas no espaço, na paisagem, que a publicidade, sobretudo exterior, né, que é a mídia exterior, né, principal, né, pesquisa do Sérgio é em mídia exterior. Então, obrigado, Sérgio, por ter topado, né, aceito aí o convite, o desafio de falar um pouquinho para a gente sobre as suas pesquisas. Está aí para vocês, gente. Quem quiser conhecer um pouco mais desse trabalho, lá no Instagram, @mídia geográfica. E lembre-se, né, que esse vídeo ele vai estar disponível assim que a gente terminar aqui a conversa. Esse vídeo já vai estar disponível no Facebook, também no YouTube. Então, deixem lá o seu like, compartilhem com os amigos, com a família. Esse e todos os outros vídeos, né, dessa longa já, um ano que nós estamos realizando aqui essa atividade, né, essas conversas, essas lives. E a gente espera, né, você mais uma vez, a semana que vem, às 16 horas, em mais um programa ao vivo da nossa TV AFACE. Mais uma vez, obrigado, Sérgio. Obrigado a todos que estiveram conosco nessa tarde de quarta-feira. Um grande abraço e até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.